Fala pessoal, tudo tranquilinho? Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre prototipação, que é basicamente a gente transformar o trabalho que a gente fez em algo apresentável para os nossos clientes, para os nossos chefes. É como se tivesse o nosso trabalho funcionando de verdade, a gente está simulando o trabalho pronto. Então, a gente vai pegar o mesmo trabalho que a gente vinha desenvolvendo e vamos aplicar nele, então, nossas transições e nossos comportamentos nos diversos botões. Isso é uma das partes mais legais do Figma, por isso que ele é uma ferramenta tão acessível e está se difundindo bastante, porque justamente ela facilita muito a maneira de prototipar. E aí tu pode simplesmente pegar esse link depois e enviar para outra pessoa que vai abrir e vai ver as tuas telas funcionando tal como se fosse um trabalho de verdade. Beleza, pessoal? Vamos lá então ver como é que está funcionando isso tudo? Bom, pessoal, a gente está aqui então com com o nosso projeto da pizzaria aberto, com as três páginas que a gente já desenvolveu. Aqui a página inicial, a página de cardápio e a página dos meus pedidos. Aqui eu alterei o nome aqui para meus pedidos em relação ao anterior. E aqui eu tenho os frames de cada um deles, né? De cada uma dessas páginas. Então, a página inicial, cardápio, meus pedidos. Então aqui os frames de cada uma dessas páginas. E a gente vai então criar um protótipo. Primeiro, é interessante vocês entenderem como é que funciona para visualizar o protótipo. Então a gente tem aqui na barra superior preta, a gente tem então aqui as nossas ferramentas de desenho e de seleção, setinha para selecionar, aqui o frame para fazer as páginas, os objetos, a caneta, aqui o T para digitar texto, adicionar comentários. Aqui a gente tem todos os nossos elementos ó, na página 1, os nossos botões. Na página 2, aqui, se a gente abrir também, a gente vai ter cada um dos nossos componentes do cardápio. E na página 3 também, todos os detalhes aqui dessa página de meus pedidos. Mas para a gente visualizar isso enquanto um preview, a gente utiliza nessa barra superior aqui, do lado direito aqui a gente tem as propriedades de cada uma dessas ferramentas, e aqui na barra superior, além de a gente ter o zoom aqui, onde a gente pode mexer, botar um zoom mais próximo, mais distante, a gente tem também a opção, esse play, esse botão de play, aqui onde a gente dá, efetivamente a gente dá play, ele abre uma nova página com o nosso protótipo já dentro de uma tela de iPhone, que no caso é o que a gente está utilizando aqui como o tamanho padrão do nosso dispositivo. Tá? Então ele abre uma nova aba com o nosso layout aqui dentro. Ok, mas eu preciso fazer uma navegação entre essas diversas abas, né? Claro, ele foi para essa tela de meus pedidos porque eu estou com meus pedidos selecionados. Ó. Se eu tivesse com a página inicial selecionada, perfeito. Para fazer essa navegação entre as diversas páginas, basta eu sair dessa aba de design, na qual eu fiquei trocando cor dos elementos, editando textos, onde eu fiz uma série de edições com relação aos elementos que eu tenho aqui. Eu vou para essa aba aqui do lado direito, prototipo, tá? Em inglês prototype. Aqui na aba prototype eu tenho qual dispositivo que é o meu padrão que eu estou utilizando, aqui no caso o iPhone SE, e aí eu tenho todos os outros aqueles que eu já comentei. Qual o tipo de modelo, se eu quero que ele seja cinza, ó, que ele seja preto, no caso, a tela do dispositivo, dourado, tem uma série de padrões. Eu posso alterar. Também eu posso alterar o padrão do fundo do meu preview lá, do meu protótipo. Vou botar um fundo aqui meio cinza. E aqui é seria a página inicial, o starting frame, ou o frame, né, a tela inicial. Eu botei aqui a página 01, então, que vai ser a nossa página inicial de todo o processo. E para eu botar essa movimentação de uma página para outra é muito fácil. Ó. Você já percebe que entre cada elemento que eu vou selecionando, ele tem essa bolinha azul do lado. Basicamente eu vou clicar nessa bolinha azul e vou arrastar para onde eu quero que ele vá, por exemplo. Então aqui, ó, nesse página de cardápio, eu vou clicar e arrastar
para a página de cardápio. Eu quero que ele vá para a página de cardápio. Ok? Tá, como é que eu volto para essa página inicial? Vamos supor que eu quero que seja o ícone aqui. Que o ícone, ao clicar, ele volte para a página inicial. E isso eu também quero nessa página, na última página. Eu quero que dela eu vá lá para a página inicial. Perfeito? Vamos dar um play para ver como é que ficou agora. Ó, quando eu passo o mouse em cima do cardápio, ele já muda ali o botão. Ele já está com um botão de clicagem. Ó, ao clicar, ele já vai para a página de cardápio. Perfeito? Se eu clicar ali na pizza, como eu botei ela funcionando como um botão, ela volta para a página inicial. Perfeito? Agora eu quero que de cardápio, então quando eu clicar em calabresa, eu vou para a página de meus pedidos de calabresa. Então também basta clicar e arrastar para o lado. Então agora a gente vai fazer todo o caminho. Eu vou clicar em cardápio, depois em calabresa e vou ir até a última página. Vou para a página inicial, vou clicar em cardápio, calabresa e está aqui. Ok, se eu clico fora eu vejo todos os caminhos, inclusive, ó, de clique entre todos os botões. Ó. Cliquei aqui fora. Mas vocês perceberam que todos esses elementos eles fazem transições com corte seco, ou seja, eu clico e ele vai diretamente para outra página. E a gente sabe que um dos diferenciais numa boa apresentação é tu trabalhar com detalhes, com micro-interações, e isso funciona nos aplicativos também. Às vezes tu clica numa tela e a tela desliza para o lado, carregando outro conteúdo. Isso tem como a gente fazer aqui também no Figma. Tá? Então aqui eu já tenho todos os comportamentos mais ou menos mapeados. Ó. Cardápio, calabresa. Se eu clicar em voltar, eu volto para o cardápio. E se eu clicar ali na pizza, eu volto para o menu inicial. Tá? Eu vou aqui também nos meus pedidos. Eu vou botar para ele ir lá para os meus pedidos. Ó, tá aí então todos os caminhos que eu fiz sendo apresentados. Mas para eu editar isso e fazer então uma transição mais diferenciada, mais interessante, basta eu clicar naquela transição que eu quero modificar. E aqui, ó, no item protótipo, eu tenho aqui então qual o tipo de trigger ou de gatilho que eu quero utilizar. Por exemplo, é só on tap, clicando. Eu poderia fazer enquanto o mouse estivesse passando por cima, enquanto ele fosse pressionado, se eu desse Enter. Aqui também ele mostra para qual página eu estou indo. Eu poderia mudar por aqui, não lá pela tela. E aqui o tipo de transição. Então, ó, aqui ele está instantâneo. Eu posso botar para fazer um dissolve, por exemplo. Como é que é o dissolve? Ele, vamos dar um play aqui, para ver como é que funciona. Cardápio. Ele dá tipo uma transição, um fade ali entre uma tela e outra. Mas tem uma outra que é a que a gente sabe que até é mais utilizada nos aplicativos, que não é a dissolve, que é a slide, que é a push. A push, ela leva a tela então para o lado. Aqui eu aponto qual a direção, né? Se eu quero que venha para o lado direito, se vai para o lado esquerdo, para cima ou para baixo. Então eu vou dar um exemplo, vou dar aqui um play para a gente visualizar isso funcionando. Por exemplo, o cardápio. Cliquei em cardápio, desliza para o lado. Então essas transições são muito interessantes como um modo de tu enriquecer a tua apresentação. Aqui eu estou fazendo o push, vai para um lado, e por exemplo aqui eu vou botar voltar, eu vou botar ao contrário. Vou botar um push, só que eu vou botar para ele ir para o outro lado. E aí a gente vai ver, vai ficar bem interessante isso no modo apresentação. Vou lá para a tela inicial. Ó, vou clicar no cardápio, deslizou para o lado, cardápio. Vou clicar aqui na calabresa.
Fui para o detalhe de calabresa e se eu clicar em voltar, ele desliza para o lado de novo, voltando para o cardápio. Uma coisa bacana também aqui nesse modo apresentação de protótipo é que eu tenho uma série de funcionalidades, ó, que se eu clicar aqui no fundo, eu consigo alterar e mexer em algumas coisas. Eu consigo adicionar comentários, por exemplo. Ó. Eu clico e coloco um comentário. E aí isso depois uma outra pessoa do meu time pode visualizar, pode alterar, pode resolver. É bem interessante. Vou sair aqui do modo visualização, voltar aqui. Então aqui eu tenho todos os meus caminhos feitos com as transições aplicadas. Eu acho que esse foi o principal objetivo da aula de hoje, a gente apresentar para vocês essas funcionalidades e como utilizá-las de um modo rápido, direto. Então aí na próxima aula agora a gente vai ver como compartilhar esse link que a gente fez da apresentação, algumas outras funcionalidades e aí depois a última aula onde a gente vai ter uma série de funcionalidades extras, como fazer aquele menu na parte superior, aquele menu sanduíche abrir, né, fazer algumas outras coisas bem interessantes que enriquecem bastante o nosso protótipo. Valeu, pessoal. Até logo e até a aula que vem. Valeu!